Olá pessoal, aqui é o professor Renato Regis, tudo bem com vocês? Sem perder tempo aqui, vamos continuar nosso conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre a passagem do Império para a República na história do Brasil. Lembra do feriado de 15 de novembro, proclamação da República? Vamos entender como passou isso, quem eram os sujeitos da época e essa mudança, o que isso impactou na vida dos brasileiros naquela época e impacta na nossa vida hoje. Vamos lá? Aqui temos o Dom Pedro II, foi o último imperador. De 1822 a 1889, igual eu disse para vocês na aula passada, o Brasil independente, né? E o governador máximo do Brasil, o sistema de governo era uma monarquia. A monarquia é um sistema onde você tem um governante só que manda absolutamente em quase tudo. Ele é da última palavra. E ele era um rei ou um imperador. No Brasil foi imperador, Dom Pedro I, e depois, quando Dom Pedro I saiu, abdicou do trono, assumiu em Portugal, ficou Dom Pedro II. Era esse senhor aí. Dom Pedro II ele era menor de idade, então assim, ele ficou uns anos, o regente assumiu no lugar dele, outras pessoas. Quando ele assumiu, foi em 1840, eu acho que ele nem era nem maior ainda, tinha uns 14, 15 anos, e foi até 1889. Veja só, o cara ficou 49 anos no poder, pessoal. Tá vendo? Isso é uma monarquia. Isso é um regime onde você não tem eleição, não tem votos. Então, uma vez rei, o rei vai até o final. Morrendo, assume o filho, é o parente mais próximo que tiver. Então, esse era um sistema de governo e também que tinha poucas eleições, o povo quase não votava para poucos cargos. Você tinha nobreza, né? Os cargos tipo barões, duque, arquiduque, visconde, né? Título de nobreza. Então, assim, era uma coisa muito elitista, né? Só as famílias mais ricas, mais nobres que governavam. Em 1889 ele sai do poder, o Dom Pedro II. Porque vai ter a proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. Por que teve a proclamação da República? Bem, ficou 49 anos no poder, né? Eu vou dizer por quê, primeiro, depois no outro aula explicar o que é a República, inclusive o nome, esse nome República, e como a República, ó, o sistema republicano no Brasil foi organizado, tá bom? Vamos devagarzinho. Por que a mudança de monarquia para república? Por que tiraram Dom Pedro II e proclamaram a república agora com um presidente, com eleições para presidente, eleições para senador, entre outras coisas? Vamos lá. Primeira questão religiosa. Né? A Igreja Católica era muito poderosa no Brasil, ainda é, né, gente? E o imperador ele começou a interferir em algumas coisas dentro da Igreja Católica. Nessa época, a Igreja Católica era muito ligada ao governo, ao Estado. Então, assim, certidão de casamento, de batismo, e quando a pessoa morre, né? Era tudo feito na Igreja Católica, acreditem nisso? E aí o Dom Pedro andou estranhando com a Igreja Católica por causa de algumas coisas e a igreja ficou meio assim, pilada com ele, vamos dizer. Outra coisa, questão militar, ponto 2. Os militares lutaram na Guerra do Paraguai, que não foi bem uma guerra, foi um massacre contra o Paraguai, que juntou o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Massacrou, coitado do Paraguai. O Paraguai é o que é hoje, né? São intercâmbios de mercadorias chinesas. Eles lutaram bastante e tiveram várias promessas durante a guerra, né? Você sabe que os governantes prometem muito. E muitas das coisas não foram cumpridas, tipo melhor condição de trabalho, aumento salarial, maior efetivo, militares. Militares, entendam-se, nos dias de hoje, Exército, Marinha e Aeronáutica. Na época mesmo, acho que é basicamente a Guarda Nacional que compunha o Exército brasileiro. Os militares, vamos dizer assim. Então, mais um pilado com Dom Pedro. Questão da escravidão. Aqui, ó. Uma pressão da sociedade muito grande para acabar com a escravidão. Tinha um movimento abolicionista para abolir com a escravidão. E esses movimentos eram ligados muito a partidos republicanos, né, que pediu também o fim da monarquia. Queremos o fim da escravidão e queremos acabar com essa história de rei, de barão, de corte. Esse povo fica comendo e bebendo aí não faz nada.
E aí a pressão era muito grande, tanto é que acho que em 11, né, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, né, foi levada a assinar a Lei Áurea, né? Ela não deu de presente não, tá, pessoal? Porque a pressão na sociedade era muito grande, a campanha contra a escravidão já vinha de 30, 40 anos, na verdade vem desde a época das primeiras revoltas, né, Zumbi dos Palmares. Então, assim, só que nesse momento cresceu bastante, principalmente por causa dessas ideias republicanas, uma maior igualdade, maior direitos políticos, entendeu que não era mais assim humano, vamos dizer assim, você manter escravos. Eles vão acabar acabando com a escravidão. Só que aí o que acontece? Muitos dos grupos políticos que apoiavam a monarquia eram fazendeiros que viviam o quê? Do trabalho escravo. E aí eles ficaram justamente grilados, porque eles queriam ser indenizados pelo escravo. É mole. Os caras escravizam os caras durante 10, 20 anos, aí os caras ganham o direito de ser escravo, de ser liberto da escravidão, os negros. Aí os fazendeiros querem ser indenizados, ou seja, eles querem dinheiro porque eles perderam o escravo. Pois é. E aí eles ficaram na oposição contra o Dom Pedro justamente por causa dessa liberação dos escravos. Outra questão aqui, ó, representação política. Algumas cidades, pessoal, começaram a crescer. Surgiram a classe média. Classe média é o pessoal que está mais ou menos equilibrado, entende? Na sociedade. Aí você tinha médicos, advogados, jornalistas, que não tinham representação política. O que é representação? Não podia se candidatar, não podia votar, quando organizava alguma coisa para ter mais direitos de liberdade de expressão, de criticar o governo, era reprimido, era preso, era morto. Então o pessoal queria mais liberdade política para falar e para criticar, entendeu? Então essa classe média, aquelas pessoas que tinham acesso mais ao conhecimento, entendeu? Por isso que eu coloquei médicos, advogados, jornalistas, engenheiros. E por outro lado, você tinha a sucessão. Eu falei no início, quando Dom Pedro II morresse, sumiria o filho dele, né? De repente Dom Pedro III. Só que ele tinha filha só, que era justamente a princesa Isabel. Já pensou o machismo naquela época? Hoje o mundo é machista, o Brasil já pensou em 1889, há 130 anos atrás. Então, eles pensaram, bom, se Dom Pedro bater as botas, quem vai assumir é uma mulher? A mulher vai governar o Brasil? Alguns falou, não, mas ela é casada com um conde lá, conde D, conde D, sei lá o nome do cara. Cara, tudo bem, mas ele é francês. O francês vai assumir o trono do Brasil? E Dom Pedro já tinha, acho, mais de 80 anos, né? Então não tinha como ele ter mais filhos. Então, tudo isso, né? O povo, algumas pessoas não queriam, né? Uma governante mulher. Tanto que a primeira governante mulher presidente do Brasil foi a Dilma, né? Somente em 2010. E todo mundo viu o que aconteceu com ela. Né? Então juntou tudo isso e aí os militares, né, deram um golpe. O golpe por quê? Porque eles se juntaram os militares, mas alguns setores que tinham poder, os fazendeiros, alguns comerciantes fortes também, e tiraram o Dom Pedro. Dom Pedro foi embora para Portugal, exilado, e proclamaram a República. Esses militares fizeram isso também, que os militares têm o que nós, que somos os civis, todo mundo que não é militar e civil, não temos. O que, gente? As armas. Então, num processo desse aí, tem vários, durante a história, vários golpes, assim, que é dado justamente pelos militares. Por quê? Porque eles têm as armas. Então, eles depuseram o Dom Pedro, mandou o Dom Pedro sumir do Brasil e assumiram o poder. Aí vocês pensam, se o povo foi na rua festejar, tal, participou. O povo não participou de nada. Como diz um autor, o povo assistiu bestializado. O povo não foi consultado, né? A república era boa ou ruim, se tirar o imperador era boa ou ruim, e simplesmente foi uma mudança lá em cima, nas elites. Entendeu? Não foi uma movimentação popular. Por isso que é chamado um golpe. Também não tem movimentação popular. É por isso que um autor chamado Lima Barreto diz o seguinte: no Brasil, temos um público, não um povo, porque o povo assiste tudo parado. Por exemplo, no impeachment da Dilma, vocês acham que o povo derrubou a Dilma? O povo mesmo, sim, mais pobre, foi lá e derrubou? Ou vocês acham que a queda da Dilma foi articulada por setores da elite, grandes empresários, tal, a classe política?
É isso que eu estou falando para vocês, né? Onde é que o povo entra na história? Nesse momento da República, derrubar o imperador e pôr a República, não entrou. Assistiu bestializado, como diz o José Murilo de Carvalho. Não sabia nem o que estava acontecendo. Então é uma questão que eu coloco. Aí fez a República. O que é uma República? Na aula que vem eu começo, inclusive, pelo nome, explicando o nome, explicando as principais características dessa República no Brasil. Beleza? Então, era isso. Até a próxima aula. Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bom?